Então, vamos lá. Acho que a gente vai retornar só um pouquinho um parágrafo. Talvez a gente tenha lido no outro encontro, mas a gente vai retornar só um pouquinho. Né? Isso. Então, vamos lá. Através dessa disposição, qual disposição, né? Vamos voltar só um pouquinho. Agradar ao outro é primeiramente pensar como ele, em seguida falar como ele. E, no melhor dos casos, se o terreno estiver pronto, pensar e falar como ele, mas em seu lugar. Uma semelhante inconsistência pactua com o projeto de se dissolver no desejo do outro e de só existir como seu puro reflexo. Através dessa disposição, está claro, a servidão privilegiada que a histérica mantém para com o sujeito eleito para o lugar de senhor, instituído previamente como aquele que não pode não saber tudo. E sob essa condição que a histérica se esforça por se fazer reflexo do pensamento dele. Donde esta aptidão característica do discurso histérico em se fazer discurso do discurso de um outro. Neste sentido, ele pode se fazer discurso de todos, já que é discurso de empréstimo, que aí a gente vai entrar na questão da identificação. Em nome dessa subscrição incondicionada... Uma observação bem breve. Acho que é legal a gente, não sei se todo mundo tem claro, quando está senhor, pensar num duplo, senhor e mestre, né? Porque aqui a palavra senhor é o que a tradição muitas vezes fala do senhor e do escravo, do mestre e do escravo, e também é o discurso do mestre que o Lacan fala, né? Então, talvez vocês já soubessem disso, mas acho que só pontuar, caso alguém não saiba, que quando fala do lugar do senhor é o lugar de mestre também, é uma questão de tradução. Você pode só descer um pouquinho? Obrigada. Em nome dessa subscrição incondicional da perfeição, uma outra manifestação característica da histérica merece ser examinada. O problema da identificação com a mulher, que atormenta toda histérica, na medida em que ela aí joga a questão da sua identidade feminina. É lugar comum constatar que a histérica fixa sempre este ou aquele modelo feminino para tentar assumir sua própria feminilidade. Historicamente, evoquemos o caso de Dora, que era subjugada pelas qualidades e encantos da Madame K. Muito cedo, Freud pressentia nos avatares desse processo identificatório uma das constantes mais fundamentais do funcionamento histérico. Lembremos de imediato que é nessa dimensão que surge e se desenvolve qualquer homossexualidade histérica, que é mais ligada ao processo da identificação do que à dimensão da escolha de objeto amoroso. É muito interessante isso, né? Eu estava lendo, não lembro que texto, mas pensando na relação da homossexualidade como essa leitura freudiana, né? Dessa proximidade narcísica, né? No sentido de que eu amo alguém próximo de mim, eu amo o meu semelhante, no sentido disso, né? O que é o homo? É aquele que é tal como eu, ou seja, semelhante. E enfim, então, desse ponto de vista, acho que é uma coisa que é interessante, a diferenciação de quando o investimento homossexual, por exemplo, é num sentido de identificação ou no sentido de uma escolha de objeto amoroso, né? Que são formas de amor distintas, né? De um certo modo, mas acho que tem essa relação de eu amo, eu coloco como um avatar. A palavra avatar eu acho que é muito interessante para pensar essa relação do super-eu, como esse ideal que aparece, né? Então, tem essa pessoa que é colocada como um ideal a ser alcançado, e aí eu tomo esse ideal, incorporo e me identifico para, se essa pessoa recebe todos esses elogios, recebe o desejo, ela consegue conquistar tantas coisas, ou assim me parece, assim eu suponho pelo que eu estou vendo, pelo que eu escuto, né? Então me parece que tipo, introjetar esse elemento por identificação, né? Justamente nessa tentativa, e isso envolve muito sofrimento, nessa tentativa de alcançar isso que ela vê que ocorre, ou ela supõe que ocorre com esse avatar, esse objeto idealizado que ela toma para si para alcançar, por exemplo, esse reconhecimento, né? Acho que essa lógica. Depois, isso pode ser deslocado
para um objeto amoroso, pode, mas mesmo quando não há, no sentido de um objeto amoroso, homossexualidade no sentido cotidiano que a gente fala hoje, com quem você beija, vai para a cama, mas na própria relação da identificação, das idealizações, são formas de identificações, é uma dimensão de homossexualidade que há a partir dos referenciais com o qual a gente se identifica, né? Eu acho que isso é uma perspectiva interessante, porque vamos pensar, mesmo com todos os limites, Freud, no tempo dele, já demonstrava essa relação, tirava a homossexualidade e heterossexualidade a partir desse normal e entendia a partir dos investimentos que se faz a partir do narcisismo e do seu afastamento do narcisismo. Ou seja, amar o outro, alter. Não que todo mundo que é hétero, de fato, ama, porque muitas vezes você pode até beijar e ir para a cama com um, mas você dedica muito mais investimento amoroso com outros tipos de pessoas, tanto os homens que amam estar com outros homens do que com a mulher, né? Então, o beijar, o sexo em si, não é o critério maior, né? Mas, sobretudo, em quem investe amorosamente. Então, acho que eu estava lendo essa semana, não lembro qual texto do Freud me remeteu essas questões, que eu acho que é interessante para pensar aqui no caso da histérica, esse processo o que há em todos nós, os nossos vínculos ou laços homossexuais, heterossexuais, nem todos por investimento amoroso, mas às vezes por identificação, e isso nos constitui. E sabe que o Freud tem um texto, também não me lembro, eu preciso resgatar, mas é um dos textos mais antigos dele, que ele fala sobre uma homossexualidade, mais no sentido de um afetivo mesmo, né? Então, não necessariamente a pessoa que tem uma relação homo com o outro tem a ver com o mesmo sexo, mas aquele que é parecido, que eu acho que é o que você está dizendo também, né? Aquele que é igual a mim, similar a mim, narcisicamente, alguma coisa que eu me identifico, e aí eu tenho a relação de igual, e essa pessoa ama de forma homossexual, né? Então, não necessariamente é o sexo. Eu acho que o Freud fala disso. E a pessoa que é hétero, e às vezes a gente vê na clínica, tem pessoas que só se aproximam de pessoas iguais a ela, né? E outras que sempre se relacionam com o diferente dela, sempre o contrário dela. E eu fiquei pensando nisso que ele está falando aqui sobre a diferença de uma homossexualidade histérica, que tem a ver com o processo de identificação, do que a escolha objetal. Eu fiquei lembrando de uma adolescente que eu atendo, que ela trouxe para mim, ela é homossexual. E ela fala para mim, ela chegou a comentar que, é diferente das bifestinhas. Na verdade, ela é bissexual. E aí ela falou assim, mas é diferente, a minha bissexualidade é bissexualidade, diferente das bifestinhas. Aí eu falei, o que é bifestinha? Até então, não tinha conhecido esse termo. Ela falou assim, bifestinha é aquela que só é bi na farra, né? Que só na farra pega outra menina e beija, mas é só quando tá ali. Mas ela não namora outra menina, ela não de fato. E aí eu fiquei assim, nossa, né? Interessante o que ela trouxe, esse termo, né? Entre os adolescentes, talvez seja comum encontrar as bifestinhas, as que pegam outras meninas na farra, na zoeira, né? Ok, aí eu fiquei pensando se não tem a ver, talvez, com essa homossexualidade histérica, bifestinhas, né? Aquela que não se identifica necessariamente com sendo homossexual, ou que gosta do mesmo sexo, né? Que tem uma escolha objetal do mesmo sexo, mesmo sendo bi, e faz isso, talvez, com uma maneira de, eu fico pensando a identificação, com uma forma de introjetar em si algo do outro, né? Porque projetar algo na minha identidade, na minha identificação, algo que é do outro. Então, será que essa homossexualidade histérica é uma forma da histérica colocar em si isso que é do outro, da qual ela admira, da qual ela coloca ali num pedestal e ela quer para ela, né? Sei, colocando aqui como uma reflexão do que seria possivelmente a homossexualidade histérica. Uma coisa me veio à mente, e aí eu vou fazer um comentário mais livre associação a partir de um caso e trazer uma coisa que talvez seja heterodoxa em relação à psicanálise, mas tem um caso de uma pessoa que todo relacionamento que acaba, a forma do luto é essa pessoa incorporar para ela algo da pessoa, imitar.
E aí, o que me veio à mente muito forte? E aí, você falando, bateu muito, assim, a antropofagia. Uma ideia de antropofagia no sentido, evidentemente, simbólico, figurado, aonde eu engulo, pego algo da outra pessoa, porque aí, pelo menos, eu perdi, não tenho mais um relacionamento, só que, na medida em que eu imito algo dessa pessoa que eu perdi, era como se você tomasse para si algo desse elemento perdido, tanto no sentido da dificuldade de abandonar, de aceitar um não tem mais essa relação, mas também no sentido de adquirir algo que você queria do outro, né? E aí você incorpora numa fantasia de que se você incorpora um aspecto, você tem o que você buscava no outro, né? E aí me vem essa ideia de antropofagia num processo de luto, né? E porque é uma repetição isso, né? De um caso que eu atendo. E isso é muito curioso. Não sei se só exclusivamente histérico, mas eu acho que tem um processo da relação de identificação, luto, está envolvido. Uhum. Eu fiquei lembrando também de um analisante que ele era homossexual, era um menino, né? Ele era um homem, tinha 21 na época. E ele falava muito sobre esse conflito que ele tinha dentro dele entre ele querer possuir, ou seja, estar sexualmente com esse namorado ou com esses homens, e ser como eles. Então, era justamente isso que a gente está falando aqui, né? Eu lembro muito dele falando, para mim é muito confuso entre querer ser como ele e estar com ele, né? Então, possuí-lo, né, fisicamente, sexualmente, e ser ele, né? Então, ele trazia muito esse conflito dele homossexual, né? Se a histérica tão facilmente se deixa subjugar por uma outra mulher investida como modelo, aqui ele está dando exemplo para mulher, né? Mas eu acredito que para um homem também, até pela minha experiência, eu acredito que isso possa acontecer. É porque esta última é suposta poder responder à questão crucial da histérica: o que é ser uma mulher? Por causa dessa questão central, a homossexualidade histérica não consiste em eleger uma mulher como objeto de amor ideal. Pelo contrário, nesta promiscuidade homossexual, a histérica busca, antes de mais nada, ser como ela, pensar como ela, viver como ela, fazer amor como ela, ter os mesmos homens que ela, etc. Em outras palavras, trata-se essencialmente de vampirizar esta mulher, que ela supõe ter conseguido à perfeição sua identidade feminina. Este modo de vampirização do modelo feminino permite compreender certos aspectos das relações que as mulheres histéricas mantêm com os casais. Só uma coisa que para não perder, que eu estou achando interessante nessa leitura, é que, ao mesmo tempo que eu estou lendo com vocês aqui, eu comecei a ler o livro do Complexo de Édipo, do Nasio. E aí ele fala sobre o complexo de Édipo na menina, e eu acho que é muito interessante, de repente a gente pode pegar para ler um pouquinho alguns trechos, porque o complexo de Édipo na menina tem voltas a mais, e por ela não ter o pênis, né, e quando ela já entra castrada no complexo de Édipo, ele diz que isso afeta diretamente a relação com a própria imagem, né, a menina. Porque o menino, ele passa, ele entra no Édipo tendo o falo e com medo de perder. E pelo medo de ser castrado, de perder o seu falo, perder o seu pênis, ele abre mão do amor da mãe e do pai para ficar com o seu próprio prazer, narcisicamente, né? Então, ele tem uma escolha narcísica. O Nasio diz que é uma boa escolha, de fato, né? Então, ele abre mão e se retrai e fala, tá bom, então deixa eu ficar com meu pênis, né? A menina já entra sem. Então, ele diz que o impacto no menino é nessa perda desse corpo, né? Por isso que os homens crescem tendo muitas vezes, não todos, tá? Sem generalizar, mas muitas vezes eles ficam enfatizando a questão do pênis, do corpo, desenho de pênis para tudo que é lado, tudo, né? Essa coisa do homem. A menina, ela, como ela não teve, né? E ela se dá conta de que ela nunca teve o pênis, e aí isso vai simbolizar o falo, isso impacta diretamente na autoimagem dela. E aí eu achei isso interessante, porque a questão da histérica especificamente
é a questão com a imagem da identificação. Ela está sempre com essa dificuldade na sua própria identificação, na sua própria imagem, por isso que ela busca a perfeição, por isso que ela busca um modelo para ela ser alguma coisa que ela supõe que ela não consegue ser ou que ela não é. Né? Então, eu estava lendo em paralelo e eu achei muito interessante, porque a gente passou aqui vamos dizer assim, no falta ser, né, enfim, passagem do ser ao ter, do Lacan, mas eu acho que o Naso, ele traz o complexo de Édipo de uma forma muito interessante, porque ele traz bastante Freud, tem Lacan ali também, e eu gostei, eu estou gostando da leitura, eu não terminei, eu estou no complexo de Édipo da menina, e eu fiquei pensando agora, justamente na questão da estrutura histérica, enquanto eu leio o complexo de Édipo da menina, né? E também do menino, ele também coloca alguns aspectos ali. Então, esse livro, ele não é tão, vamos dizer assim, a teoria dele não é tão aberta nessa parte do complexo, que é tão importante para pensar a estrutura, né? Ele passa muito rápido, acho que a gente viu ali, ele subentende que você tem que entender muito bem essa parte, né, essa parte do complexo de Édipo e da problemática do ser alter, a gente tem que, ele entende que você já sabe muito bem, né, então vamos direto para a estrutura. E eu, quando estou lendo, achei interessante, então, se acharem interessante a gente pegar alguns trechos, não precisa ler o livro inteiro, né, para não perder aqui o nossa leitura aqui, né, o timing da nossa leitura. Mas, de repente, separar alguns trechos, eu posso separar alguns, porque eu acho que fica muito interessante junto com essa leitura de estrutura. A apropriação... Não, eu ia falar depois, manda no grupo o que você Vou tiver, mandar. seja trechos ou o livro, eu acho que é interessante. Pode E aí, ser dependendo, também. a gente pode até marcar um encontro entre estruturas ou em algum momento. Legal. Sim. A apropriação completa do modelo feminino requer, no mínimo, o compartilhar das suas escolhas e preferências até o fim. Não há, então, aí senão um passo a dar para lhe roubar seus parceiros amorosos. A experiência mostra o quão facilmente certas histéricas libertinam os parceiros masculinos das suas amigas. Ainda mais que o companheiro da outra mulher está sempre mais bem equipado do que o seu próprio. A questão da escolha certa volta à carga. O outro homem tem sempre algo a mais ou melhor que o que está em uso. E o que se passa com outro homem, ou com a roupa, ou com os sapatos que não haviam sido escolhidos, revelam-se infinitamente mais satisfatórios do que o que se tinha pego. E a gente lembra que a gente leu sobre a dúvida, né? Talvez é nesse ponto que a histeria tem as dúvidas, né? Porque sempre o do outro é uma escolha melhor do que o que ela escolheu, né? O que ela não tem é melhor, supostamente, né? Donde a mesma encenação, a mesma queixa e as mesmas desilusões. Só desse um. Aqui, ó. É verdade que o problema da escolha de um parceiro amoroso é aquele em que a mulher histérica lançará a mais distante possível sua adesão ao ideal de perfeição. Por esta razão, o desafio terá um lugar essencial. A histérica tenta reter aquele de quem ela possa se assegurar que responderá de antemão a todas as suas exigências. Com essa estratégia, a histérica deixa de ver que selecionou, malgrado ela, o meio de nunca encontrar o homem em alguma altura da situação esperada, donde o gosto imoderado de certas mulheres histéricas na escolha de um parceiro impossível. Quanto mais inabordável, melhor se poderá sustentar a ilusão de que o feliz escolhido não será decepcionante. Compreende-se, assim, que esta propensão favorável das histéricas em apontar sua escolha para um parceiro estrangeiro, não só aqui, no sentido comum do termo, mas, sobretudo, em razão de seu caráter radicalmente outro, héteros. Quanto mais estrangeiro, mais será mantido imaginariamente como parceiro inacessível. Se, além do mais, seu estatuto de estrangeiro o mantém na realidade, numa distância importante ou mais ou menos permanente da histérica, ele se torna o parceiro dos sonhos. Por outro lado, tão logo o estrangeiro se faça mais cotidiano, mais imediato, suas aptidões ideais caem em queda livre. Tornam-se de imediato tão decepcionantes quanto os outros.
De onde esse fantasma histérico, fartamente alimentado de ser a mulher de um navegador de longo curso, é formidável, pois é tão bom quanto a gente se rever. Ou de ser a companheira de um engenheiro preso vários meses no ano nos confins da Antártica. Esses tipos de figuras são bem pouco frequentes, mas neste tema pode-se imaginar toda uma série de variações livres. A mulher histérica pode se alinhar com soluções mais pragmáticas, que consistem em proteger a representação imaginária do homem ideal, escolhendo um parceiro amoroso engajado além. E tanto ele aparecerá como único conveniente, que justamente será já o homem de uma outra mulher. A histérica pode então se desconsolar, como convém, já que, de todos os parceiros masculinos, o único que a interessa é, precisamente, este, impossível. Nessas diversas atribulações que a histérica desenvolve com a relação a seus parceiros amorosos, podemos pôr em evidência uma constante específica, a queixa surda, ou, pelo contrário, francamente folclórica, que mantém com relação aos homens. Percebe-se que tudo o que pudesse fazer papel de critério de seleção transforma-se em seu contrário. Apesar de tudo, existe um terreiro eletivo para recolher a expressão da queixa histérica, o da criteriologia sexual. Conscientemente ou não, a mulher histérica mantém, no mais das vezes, uma vigilância especial ao nível da performance sexual, tanto no aspecto positivo quanto no negativo. O importante não é isso. É preciso, sobretudo, que a... Peraí, tem uma coisa aqui na frente. Consigo tirar. O que está escrito aqui? Tem alguma coisa no meu computador na frente, eu não consigo tirar. A coisa dita sexual. A coisa. A coisa dita sexual seja objeto de um discurso de reivindicações. A histérica pode, desse modo, sempre querer o homem de uma outra mulher, porque suposto ser mais potente, mais experimentado, até mesmo mais infatigável. Mas, da mesma maneira, sua queixa poderá mostrar uma criteriologia esportiva do mais alto nível. Eu também lembro de um analisante que eu atendi, era uma adolescente. Ela tinha aí seus 16 anos. E ela tinha uma vida sexual muito ativa, né? Começou muito precoce. E ela tinha, justamente os conflitos dela era sempre esse, né? Ela ficava com o namorado das amigas, as amigas ficavam com o namorado dela, aí ela ficava muito amiga dessas amigas, de repente era rival, depois era amiga de novo, depois ficava com o namorado da amiga, a amiga ficava com a dela, e era isso, né? Era uma novela histérica. Uma reivindicação dessas funciona bem na medida em que geralmente encontra uma resposta favorável do lado masculino. Donde esta lamentável competição fálica das mulheres histéricas que vem encorajar a derrisão masculina da corrida à virilidade. De um lado, retemos as reivindicações histéricas estereotipadas. Ele não sabe me fazer gozar, ele não faz amor o bastante comigo, tem um membro grande demais, ou, segundo o caso, pequeno demais. Por outro lado, tomamos conhecimento da suscetibilidade masculina infantil, convocada por essas reivindicações no terreno de um requestionamento fálico. Angustiado no nível de sua fantasmagoria viril, o homem não pode deixar de acrescentar um pouco ao nível da performance, deve dar a prova de que a coisa não é como sua parceira diz. Nessa competição trágica, os mal-entendidos deploráveis atingem os mais altos níveis, pois o homem interpelado em sua virilidade quer, antes de mais nada, dar a prova de que não é impotente. A histérica saberá, então, tirar partido da recrudescência dos esforços do parceiro para fazer disto um novo objeto de decepção. Ele quer sempre fazer amor comigo, sem nem mesmo perguntar se tenho vontade. Nessas relações selvagens, se de um lado a mulher histérica não sabe realmente o que reivindica com suas queixas sexuais, deve-se convir que, do outro lado, seu parceiro masculino permanece na mesma cegueira, cultivando um total desconhecimento que uma mulher lhe pede. A histérica que se queixa de estar sexualmente satisfeita, mais frequentemente sem se dar conta, adotou uma posição masculina. Adere ao universo imaginário da competição fálica. Sua queixa sexual atesta diretamente a ilusão dos critérios de consistência
ou de inconsistências sexuais que os homens deram a si próprios com relação ao ideal da perfeição viril. De fato, os homens que se veem presos contra a vontade, no medo da falha ou da insuficiência sexual, são frequentemente levados a adotar uma atitude artificial, entre aspas, e de fazer de conta, também entre aspas, com relação a qualquer reclamação feminina que pudesse lhe ser feita quanto a isso. Ora, as mulheres conhecem muito bem os truques, as mentiras, as precauções laboriosas que os homens usam para evitar o confronto com semelhante ameaça ao narcisismo. Se a reivindicação sexual da histérica toma um perfil desses, é porque está segura de encontrar nos homens respostas favoráveis e convenientes. Quanto mais a histérica se queixa da insatisfação sexual, mais ela mobiliza a insatisfação sexual masculina. Inversamente, quanto mais o homem se ofusca na sua segurança sexual, mais ele dá prova com suas performances de ter a histérica razão por esperar sempre mais. É bem conhecido este diálogo, de surdos tragicômico, do qual os combatentes saem bem extenuados. Resumindo, a histérica só sustenta esse tipo de reivindicação porque aí põe à prova a certeza de sua insatisfação. E aí, eu estava dando esse exemplo dessa analisante, porque eu acho que tem vários desses elementos, assim, porque ela nunca estava satisfeita com nenhum namorado, sempre era namorado da outra, nunca ficava também com o namorado da outra, já saía, tinha essa questão da identidade, da identificação, então ela ficava super próxima das amigas. Eu acho que tinha um quadro ali bem. Ela é histérica clássica, né? A histérica clássica. Mas nem todo caso é assim, né? Nem toda histérica vai competir, vai ficar com o homem do outro, né? Da amiga. Então, tem, assim, ele tá dando esses traços, eu acho que bem como se fosse a histérica clássica, mas nem todos os analisantes vão ser assim, vão ser um mix, às vezes, até de outras características, né? De talvez da neurose obsessiva e tudo mais. Mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, né? Mas não levar também como toda a histeria vai ser assim, né? Porque não vai. Acho que o que você falou, Bruno, da questão do ideal, enquanto eu estava lendo esse trecho, me ocorreu muito. Essa coisa de o homem nunca tá à altura, nunca é esse. Se ele não comparece sexualmente é porque ele é impotente, mas se ele quer e ele comparece, então ele está pedindo demais, né? Eu acho que tem a ver com esse ideal, essa idealização, e que eu acho que a gente vai chegar nisso, porque a questão da histeria também é ou a gente já passou, na verdade, uma super idealização das coisas, né? E também vai falar desse imaginário. A gente não entrou aqui, eu acho que ele não vai entrar no RCI, né, o Real Simbólico Imaginário, mas isso é um baita de um imaginário, né? A mulher histérica não pode fixar sua escolha no primeiro homem que se apresente, visto ser necessário que a escolha se mantenha potencialmente passível da revisão. Ela é sempre ou quase recheada de tentativas e erros que vêm a calhar para sustentar mais adiante a hesitação histérica. O companheiro selecionado só o é, no mais das vezes, porque se segue uma desdita ou uma ruptura sentimental. A histérica não deixará de lhe significar só ter sido escolhido por despeito, que é um parceiro de segunda mão. Chegamos aí no paradoxo psíquico que sustenta a dimensão desejante do histérico em sua relação com o outro. Por um lado, o outro eleito, entre aspas, só o é tendo em vista as exigências de perfeição que o prendem numa relação de investimento privilegiado. Por outro lado, este eleito revela-se, de antemão, desinvestido deste lugar privilegiado, pelo menos no sentido de que a histérica lhe significa que ele toma o lugar de um outro que contou muito, ou outro até mesmo inacessível, que melhor lhe conviria. Um parceiro assim é sempre, então, escolhido por falta de um outro. Nesta problemática, a dimensão do corpo se torna prioritária para a histérica. Ela dá o seu corpo, dê-me a ele. Esta dimensão imaginária do dom induz a posição sacrificial da histérica, amplamente sustentada pela ideologia sociocultural fálica contemporânea. Pelo viés de uma breve observação que eu acho que é interessante, a gente tem em vista a questão do sacrifício é o que define a estrutura neurótica, e aí por neurótica eu estou entendendo
duplamente a posição histérica e a posição obsessiva. Mas é interessante aqui, acho que destacar isso para a gente ver qual é a diferença dessa posição sacrificial histérica para depois a gente olhar a posição sacrificial obsessiva. Que elas têm posições distintas, mas que o sacrifício, como uma espécie de mortificação, como uma espécie de culpa, né? Porque sacrifício é isso, né? É algo que você impede uma satisfação, impede a obtenção da satisfação, você envolve renúncia, né? Então, acho que a questão do sacrifício está muito ligada à noção de dívida e à noção de culpa, né? Então, acho que é interessante ter um olhar para isso, né? E aí a gente lê e depois a gente retomar isso para olhar, ora, sacrifício é próprio da neurose, como que é o sacrifício histérico e o sacrifício obsessivo, né? E fiquei pensando, depois eu vou pensar melhor, porque agora que me surgiu a ideia, precisa maturar, mas eu fiquei pensando em algumas histórias, né, que a gente pode ilustrar. Eu fiquei pensando na Ofélia, né, de Hamlet, mas vou maturar um pouco mais isso que me ocorreu, até para falar do sacrifício. Eu fiquei me lembrando de um outro filme, é a Viagem ao Centro da Terra, não lembro se era esse, vou lembrar o título, mas é um pai que vai com o genro, eles vão para uma expedição lá para salvar o mundo, sei lá o quê, e aí alguém tem que se sacrificar para salvar o grupo todo. E aí o pai se oferece para sacrificar, para ir, e falou: volta para ficar com a minha filha, né? Vão ser felizes, eu que vou, né? E aí ele se sacrifica. Então, pensei nesses dois exemplos, mas eu vou amadurecer essas ideias para a gente até pensar, né? Isso que a gente está lendo, acho que também as produções das histórias, os filmes, os contos podem ajudar muita gente a pensar isso. Interestelar, Fabiana disse, Interestelar é assim. Sim, é um excelente filme, inclusive. Sim. Vou pensar nessa coisa do sacrifício, e aí quem tiver também ideias, a gente podia trazer, porque é isso, muitos filmes vão trazer essas histórias e que tem a ver com esses processos psíquicos, né? O cinema é muito bom para isso. Nesta problemática, a dimensão do corpo se torna prioritária para... Não, essa aqui eu já li. Peraí. Pelo viés de uma tal ideologia, a mulher histérica aparece imaginariamente como aquela através da qual o homem pode vir a ser, aquela pela qual a incompletude do homem pode receber um objeto de satisfação tão perfeito quanto possível. Não surpreende, então, que a histérica escolha o homem importante, isto é, aquele junto ao qual ela se achará indispensável para, justamente, apoiar alguma coisa dessa importância. Se eu não estivesse aqui, sem mim você não seria nada, etc. Neste ponto, devemos dar precisão quanto à natureza particular da relação imaginária que existe. É interessante até pensar essa questão do pedestal. É interessante, né? Como que ao elevar ao pedestal precisa dela para esse pedestal, para essa elevação, por assim dizer, da outra pessoa. Ficou muito mais plástico, inclusive, essa imagem do pedestal e da importância dada ao outro, mas uma importância que é por meio dela. Acho que o por meio de é um termo que eu destacaria com grande importância, porque parece que a estrutura histérica vai mobilizar isso, de um endeusamento, uma idealização tamanha, em geral de parceiro, mas às vezes em espaços de trabalho, por exemplo, também, mas que precisa dela, e é isso que tampona, por assim dizer, né? Mas eu achei interessante essas frases que são muito cotidianas, né, e típicas, acho que dessa queixa, eu vou chamar de queixa histérica, e que dá corpo, eu chamei de plasticidade, a esse elevar do pedestal, mas, ou seja, depende dela para que fique nesse pedestal. Então, ela se sente importante diante de alguém que ela dá importância.
É assim que ela participa dessa importância, me parece. Fiquei pensando numa imagem aqui, inclusive a gente falando de sacrifício, é como se a mulher estivesse se sacrificando, sacrificando o próprio corpo para levantar o homem, dizer, olha, vai, né? Então, eu tô aqui, né? Tô embaixo, mas sobe. E sem mim você não tem como subir. Então, é um sacrifício, mas é ela quem faz o outro brilhar, né? Daniela disse, essa seria uma forma de compensação da histérica, né? Pela fala do Bruno. Eu acho que mais do que uma compensação, eu acho que é a forma na qual ela consegue participar da dimensão fálica que eu falei em encontros anteriores, né? Não na medida que ela se faliciza, ou seja, ela assume o falo nela, né? Mas o falo estando no outro, nesse processo de importância, de elevação, ela faz, ou seja, só conseguiu por causa dela, ela se sente importante, como se isso dependeu dela, e dependeu de fato, né? E sem isso, sem ela, a pessoa não chegaria em tal lugar. Então, talvez compensação, se a gente for pensar dela própria, não buscar esse falo nela, mas a importância dela ou deles, for um homem histérico, para colocar alguém num certo pedestal, né? Se for olhar por esse critério, me parece que há sim uma compensação fálica nesse sentido, né? O jogo histérico, a dinâmica histérica como uma compensação fálica nesse aspecto, aí sim faz sentido. Mas eu acho que é a forma na qual ela busca não olhar para a falta em si, na medida em que ela completa o outro, mas a qualquer momento ela derruba, e todo esse falo imaginário que ela elevou como um pedestal e a importância dela para isso, ela retira, de modo a olhar o não falo do outro para que não reconheça o seu não falo. Ô, Bruna, eu fiquei pensando aqui, né? Se ela for o pedestal em si, que eleva o outro lá em cima e abaixa, ela é o próprio pedestal, ela é sempre fálica no fim. Porque é ela que tem o poder de dizer, você está em cima, agora você está embaixo, você está em cima, você está embaixo. Né? Porque ela tem um certo controle do falo. O ponto, acho que é assumir esse lugar. Ela vai dizer que não, esse não sou nada. Sim, mas tem toda razão. Mas acho que é justamente eu fiquei pensando também na questão das donas de casa, nesse sentido do sacrifício, e do você não é nada sem mim. Hoje, é claro, a gente tem muito mais mulheres no mercado de trabalho, muito menos dona de casa do que antigamente, né? E a mãe que cuida dos filhos, a mãe de família e dona de casa. Mas, se a gente pensar nesse tom sacrificial e de você não é nada sem mim, enquanto o homem está saindo para sucesso profissional, conseguir dinheiro, conseguir o sucesso nas coisas, é ela que está em casa segurando as pontas, é ela que está cuidando, ela que cuida dos filhos, é ela que cuida da comida, é ela que arruma a casa, limpa a casa. Então, parece um sacrifício para que o homem consiga né, alcançar ali o prestígio, né, profissionalmente. Então, quando ela vai, de repente, né, junto com esse homem, se ele não faria isso sozinho. Se ele tivesse sozinho, ele não dava conta. Né? Uma dimensão cultural, inclusive, concordo plenamente, me veio à mente numa dimensão cultural, sobretudo, ainda hoje, eu acho que mulheres, e aí acho que é especificamente de mulheres histéricas, isso se imiscua, se mistura, se entrelaça uma certa relação de uma posição materna de cuidado, né? Na medida em que cuida do outro, mas é só porque a mulher faz tudo isso que o outro consegue fazer o que faz, né? Com as condicionantes históricas, culturais, problemáticas, do machismo, enfim. Mas eu acho que tem esse elemento, né? Como se fosse uma sobredeterminação. Acho que essa relação de estar numa posição materna, de cuidar, na medida em que isso faz também esse jogo de elevação do pedestal, né? De colocar para cima, se sacrificando, em vez dela própria estar lá subindo, né? Não, é o outro que está subindo porque ela está elevando, né? Mas eu fico pensando, porque assim, como você bem colocou, né? Isso é uma questão sobredeterminada, isso tem histórico, né? Então, as mulheres, a gente precisaria pensar
como as famílias foram se constituindo ao longo do tempo e por que as mulheres ocuparam essa posição e os homens a de trabalhar, e que hoje isso já mudou, né, bastante. Mas eu fico pensando que não necessariamente isso que a gente está lendo sobre a histérica precisa ser sempre algo muito ruim, porque se a gente parar para pensar que as famílias se constituíram nessa dinâmica, até chegar onde a gente consegue hoje. Mas antigamente era isso que eles conseguiam. A mulher ficava em casa, cuidava de tudo, da vida como um todo, enquanto o homem ia para fora, ia conseguir o dinheiro, ia ter o prestígio e tal, para trazer isso para a família. Como que a mulher iria se sentir fálica diante dessa posição, que é uma posição que muitas vezes nem, como ela também não é remunerada, ela não é um trabalho, onde ela pode se sentir fálica? Então, talvez seja nesse lugar de, te ajudei a chegar lá, olha, eu fiz tudo, cuidei de tudo isso daqui. Então, talvez isso seja até uma defesa histérica de uma forma, Sim. Algo também positivo, né? Dessa mulher também partilhar de feitos. Você acabou de comentar de maneira direta a dialética do senhor e do escravo, porque o senhor é esse mestre, só que o mestre só é mestre porque o mestre é escravo do escravo. Esse é o jogo em Hegel, e que o Lacan vai ver. Ou seja, o mestre manda o escravo fazer, mas quem sabe fazer é o escravo, e não o senhor, e não o mestre. E nesse sentido, o mestre depende do escravo. O escravo não depende do mestre, ele pode viver fora do regime de escravidão. O mestre, para existir, precisa do escravo. Isso é linguagem filosófica. Mas num sentido direto é isso. No fundo, acho que tem momentos chaves e isso surge, isso é posto num casal, por exemplo, o quanto que o cara sai para trabalhar, mas tudo isso só é possível por causa da mulher que sustenta e leva as coisas nas costas, o filho, ou seja, quem sabe fazer as coisas é ela. Se ela ficar doente, o cara não sabe fazer nada, por exemplo. Então, acho que essa é uma dimensão também não de reconhecimento fálico, mas fálico no sentido assim de poder, né? De capacidade de fazer as coisas, mas não necessariamente de ocupar esse lugar, né? Que eu acho que aí tem toda a dificuldade, mas no sentido mais objetivo, eu acho que tem essa dinâmica, assim, de reconhecer que, na verdade, quem depende é o homem. Quem consegue mais acaba sendo a mulher, né? Então, tem um vídeo acho que da Maria Rita Kel, eu vi no Instagram um trecho de uma entrevista dela, que ela vai falar por que as mulheres, quando se divorciam, quando elas já estão mais velhas, e elas se divorciam, elas não querem, no geral, não arrumam outro homem, ou não se casam novamente, e por que os homens, quando já estão mais velhos, eles acabam buscando novas esposas e se casam novamente. E aí ela dá toda essa explicação, que é justamente isso. A mulher já passou tantos anos cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo tudo, cuidando do homem, cuidando de tudo, que a hora que ela se divorcia, ou que ela não tem ninguém, ou se o cônjuge falece, por exemplo, ela escolhe viver por ela, porque ela sabe fazer tudo, ela se vira muito bem, né? Ela ficar com o homem dá mais trabalho para ela. Já o homem, ele não consegue seguir sozinho, ele não sabe fazer a maior parte das coisas sozinho. Então, ele precisa casar de novo, ter uma mulher, porque ele não consegue ter o básico da vida sozinho. Né? Eu estou bem resumindo, ela fala, o trecho é maravilhoso, eu estou dando um resumo do que a gente está falando, mas é justamente isso, né? Isso que você trouxe do Hegel, maravilhoso, trouxe aí a filosofia, trouxe a parte teórica, trouxe a teoria na prática que eu estou falando, né? Encaixou super bem. Mas, voltando... Oi, pode falar. Não, só dizer que seria legal você conseguir localizar depois essa entrevista, sei lá, e colocar no grupo, né? Para a gente poder ver, porque é bem legal mesmo. Vou anotar aqui para... Tem um negócio que eu tenho pensado muito aí nos estudos, me perguntado como seria, porque a gente agora começou a entrar numa questão de olhar para a atualidade e para a sociedade, né? Nossa atual, pelo menos. Eu fico me perguntando muito como seria, no caso de uma sociedade, nunca fui atrás de estudar isso, né? Uma sociedade matriarcal. Como ficam essas estruturas, essas configurações mesmo, né, de formação do sujeito numa sociedade matriarcal. Eu não consigo atinar.
Não sei, Bruno, se você, pela filosofia, questão, tem um estudo nesse sentido. é uma questão interessante. Essa parte da filosofia, claro que eu vou passar para o Bruno, ele é o mais apto aqui, mas eu lembro de ter estudado um pouco sobre questões matriarcais, de sociedades matriarcais, quando eu tinha meus estudos junguianos, né? E, pelo que eu sei, até existem algumas tribos com sociedades matriarcais, mas elas são bem afastadas da sociedade, né? Porque a gente se constituiu como a gente se constituiu pela pátria, né? Pela organização patriarcal. Mas é bem interessante essa sua colocação, eu posso até ver se eu revejo alguns vídeos, embora não vai ser na linha psicanalítica, mas pode te ajudar com algumas reflexões que você esteja buscando. Esse vídeo que é de um junguiano, que ele estuda antropologia e tudo mais, pode ser interessante para a sua questão. E aí eu passo agora a palavra da filosofia para o Bruno. Eu acho essa pergunta fundamental, mas para além de ou dar uma resposta, ou indicar alguém que tem uma resposta, eu acho que tem um exemplo do próprio Lacan, que eu acho que ajuda a gente a pensar como que essas estruturas elas são históricas e não são atemporais. Eu, pelo menos, parto dessa leitura. Bom, o Lacan próprio fala, não no começo do ensino, mas do meio para o final do ensino, que há sociedades que não trágicas, um mundo não trágico, no qual o Édipo não se sustenta. Seriam outras formas que organizariam a fantasia fundamental. Porque o que é o Édipo? O Édipo é a fantasia fundamental no qual nós estruturamos num mundo fálico, num mundo fascista, num mundo organizado pelo homem com esse poder. Outra sociedade seriam outras formas de sofrimento, outras renúncias. Agora, e aí um comentário que eu faço o mal-estar da civilização, né, a neurose é o mal-estar dessa civilização, e não de toda. Não pode ser melhor ou pior, mas vai ser diferente, né? No encontro com a Raíssa Castro, a gente comentou um pouco sobre isso, tem o vídeo, quem quiser assistir, a gente dialogou um pouco sobre essa questão, mas o que eu apontaria para pensar nisso, mais do que, assim, alguns acham que é discutir o sexo dos anjos, uma certa especulação de como seria, mas eu acho que o interessante é o elemento ao avesso, ou seja, se fazer essa pergunta, mostra a historicidade das estruturas, né, das formas de sofrimento, das formas no qual o sujeito se organiza psiquicamente. E aí eu gosto muito mais da ideia de organização psíquica, que acho que dá para dialogar mais Freud e Lacan do que de estruturas, mas é uma leitura minha, né? Porque, vamos pensar, a histeria, como um fenômeno, ela é totalmente vinculada a um processo quase milenar de repressão da mulher durante a Idade Média, na Europa, sobretudo, né? Não apenas, não estou falando que só existe histeria na Europa, mas em grande parte, o que é a história, o mundo ocidental, se não a invasão, a destruição do que a Europa fez no mundo, né? Então, e aí a colonização é isso, ou seja, ele levou esse modo de cultura, que é ou de barbárie, dependendo de como vocês quiserem ver, enfim, para o mundo inteiro. Então, acho que sim, essas formas são, acho que, formas consolidadas, em grande medida, por um mundo cada vez mais, o que uns chamam de globalizado, para mim é imperialismo, que é a imposição de uma cultura mais uniforme em vários cantos. Tem alguns pontos cegos? Tem, né? E, ao mesmo tempo, toda a discussão sobre psicose, autismo, etc. e tal, eu acho que já traz um elemento de certas mudanças que a gente precisa se haver no nosso tempo, mas no sentido, por exemplo, um matriarcado ou uma sociedade matriarcal organizaria-se de outra forma, e acho que a gente precisaria estudar e pensar isso a partir dos elementos concretos, ou fazer que nem Freud, uma hipótese como do macho primordial, entre outras coisas. Mas a pergunta é muito interessante para colocar a temporalidade ou historicidade dessas estruturas e não algo atemporal. Eu, particularmente, acho isso, né? Porque isso nos coloca mais atento a escutar os sofrimentos que, às vezes, não estão tão facilmente enquadrados em 3 estruturas, por exemplo, né? Que é algo muito comum na clínica lacaniana,
E você vê o Freud, ele está atento, ele está tentando entender. Neurose tem neurose de defesa, neurose de transferência, neurose de angústia. Ou seja, na própria neurose você já tem uma clivagem aí, uma diferenciação e uma abordagem distinta do ponto de vista clínico, né? Então, eu acho que eu colocaria esses elementos para a gente pensar. Uhum. E se a gente pensar assim, agora eu vou fazer uma reflexão mesmo, uma associação livre, pensando na tua pergunta, se a gente pensar matriarcal como o que a gente estuda aqui de função materna, né, pensar que como a gente se organiza hoje, pela pátria, pelo patriarcal, a nossa organização é pela lei, né, então é a lei do pai, é nome do pai, é pela regra, né, é pela organização da regra, da lei e da hierarquia. Se a gente pensar em função materna não é lei, quem é lei é pai, né? Função materna a gente vai pensar em acolhimento, é aquele que alimenta. Então, talvez se a gente pensasse por essa linha, o que seria uma sociedade matriarcal? Talvez fosse uma sociedade mais livre, de fato, né? Com amores mais livres, com pessoas mais livres. Não sei o que seria o sofrimento, que a gente não sabe o que poderia ser, mas ao mesmo tempo poderia ser também uma sociedade mais desorganizada, né, se ela não é regida por uma lei, por uma regra. Mas também não quer dizer que não teria a função paterna, né? A função materna seria aquilo que nos orienta. Mas, como o Bruno bem colocou, hoje, e como o Freud colocou para nós, hoje a nossa orientação é pela função paterna, né? É pela queda, é pela matar o pai, né? A queda do pai. Então, hoje é tudo, a referência ao pai. Né? Acho uma questão interessante essa de como seria se a orientação fosse pela mãe, né? Sei, ou pelo matriarcado. Mas na medida que vocês estão falando, também estou aqui pensando o seguinte, se é necessário, eu estou tentando pensar tanto em Freud quanto em Lacan, né? Pensando em termos de função ou do falocentrismo, né? Ainda numa sociedade matriarcal, não sei se dá para escapar do Édipo. Então, eu fiquei curiosa agora, Bruno, com a tua colocação anterior, né, de não haver, de o Édipo ser de uma outra forma. Por quê? Porque a questão do Édipo, ela parte necessariamente de haver, num primeiro, biologicamente, um homem e uma mulher, ou quem cumpra a função materna, quem cumpra a função paterna. E mesmo numa sociedade matriarcal, isso vai haver. Então, o Édipo não seria configurado de outra forma. Acho que... eu vou mandar... Assim, a mulher, ela também tem... Mas a gente está atemporalizando a forma burguesa ou a forma histórica da criação a partir do eixo pai, mãe, filho. Por exemplo, sociedades matriarcais antigas, Grécia Antiga, por exemplo, você tinha comunidade de criação, onde não tinha essa relação com a família, com o pai e a mãe. Só que está muito distante da nossa realidade. Então, eu acho que dificulta a gente pensar outras formas de organização, vou usar um termo para tirar a prole, ou seja, os filhos que nascem, como são criados. Na família, eu acho que tem uma preponderância da dimensão do Édipo. O que o Lacan aponta é a perda do trágico, porque o lugar assentado da mãe e do pai vai perdendo espaço, em vários casos de psicose, aonde, por exemplo, você não tem muito forte, de maneira muito fraca, esse lugar do pai e a mãe totalmente ausente, por exemplo. Isso bagunça muito na organização psíquica. E dadas certas mudanças históricas do que a gente está vendo, até relação com tecnologia, telas, etc. e tal, mesmo que haja homem e mulher, ou dois homens ou duas mulheres, mas cumprindo esses lugares, em que medida isso é tão forte quanto era numa sociedade com a figura do pai, que é o tempo do Freud. O tempo do Freud é sobretudo esse, né? Um tempo onde o lugar do pai tem um elemento preponderante. Já no tempo do Lacan, isso começa a bagunçar, e aí você tem uma preponderância da psicose, e aí hoje a gente vive num momento onde essa própria noção de estrutura familiar, ela ainda existe, evidentemente, mas eu acho que ela me parece não ter a força que tinha outrora.
né? Então é um pouco a partir disso. Não sei se eu ajudei. Mas será que, por exemplo, se a gente se estruturasse numa sociedade matriarcal, o que não se estruturaria? Seria o mito de Édipo ou seria outro mito, possivelmente, né? E pensar que no mito do Édipo, e como o Freud coloca, o falo está no homem, está no pênis, mas a Klein já traz que o falo também está na mulher, que é no seio, né? Então, se a gente pegar as idades antigas, os desenhos, as esculturas antigas, a mulher, ela era fálica, né? Era o corpo, o útero, o seio, né? O materno. Eu acho que esse vídeo que eu vou te mandar, eu vou até reassistir, ele é bem interessante. Embora ele seja junguiano, ele é interessante porque ele traz bastante antropologia nisso, né? E como possivelmente antigamente se organizavam. Não dá para saber psiquicamente, mas dá para a gente talvez pegar elementos para refletir, né? Porque é interessante a sua questão, embora a gente não seja, talvez, nesse momento, a gente não consegue responder, né? Porque a gente é estruturado através do pai como referência, ou seja, a lei como referência, e não o contrário, né? Mas é interessante, sim, essa questão, até porque tem sociedades que ainda são matriarcais, pelo que eu estudei, mas são bem, assim, são indígenas, bem afastados, né, da sociedade e tal. Vou mandar um texto da Lu Salomé, que dialogava com Freud, que ela vai falar antes do Édipo, a dimensão intrauterina, né? E aí tem toda uma outra lógica de organização, uma outra leitura, e no qual Freud conhecia, dialogava com a Lu Salomé, né? Mas a gente continua no próximo encontro. Achei um debate muito bom e acho que isso aparecer é muito rico, né? Vou mandar o texto. Agora, entre os meus 4 pets, quem manda na casa é a fêmea, tá? Aqui eu tenho 4 pets, é a minha gata que manda em todo mundo. Então, eu vou fazer aqui umas anotações e vou trazer na próxima para te dizer que entre eles a sociedade é matriarcal. O mestre é o escravo do escravo, né? É. Tchau, até semana. Tchau, gente, até semana que vem.